Oi, pessoal! Dando sequência à aula 6 ainda, nós temos lá a regra de Cramer. Estamos na página 77 do livro do Boldrin. Precisamos resolver um sistema matricial linear de n equações e n incógnitas. Esse nosso sistema já vimos aí desde o início do nosso curso de álgebra linear que nós temos o sistema A1x1 até o A1nxn igual a B1. E continuando as linhas, nós temos A1nx1 até ANNxn igual a BN. A forma matricial desse sistema AX igual a B vai ser a matriz dos coeficientes, ou seja, A1, A12, A13 até um A1n. E em linhas temos A1, A1, A21, A31, AN1 até o elemento ANN, que multiplica todas as minhas incógnitas x, ou seja, x1 até xn, que é igual à matriz dos termos independentes, B1 até Bn. Continuando, supondo que o determinante de A seja diferente de zero, então A admite a inversa A menos 1. Então, quer dizer que se eu tenho o sistema AX igual a B, então eu posso multiplicar o A menos 1, ou seja, a minha inversa, no primeiro e no segundo membro dessa minha equação aí que representa o meu sistema AX igual a B. Então, associando A menos 1 vezes A, que multiplica a minha matriz dos termos independentes x, vai ser igual a menos 1 vezes B. Quando eu tenho a multiplicação da minha inversa vezes a minha matriz, eu tenho a matriz identidade de ordem n, vezes x, que é igual a menos 1 vezes B. Ou seja, a minha matriz identidade vezes x é o próprio x, porque a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Ou seja, eu tenho x é igual a menos 1 vezes B. Então, quer dizer que para eu resolver o sistema linear, a minha matriz das incógnitas, ou seja, todos os meus x1, x2, x3 até xn, vai ser igual à minha inversa vezes a matriz dos termos independentes, ou seja, os que estão depois do igual. Tudo bem? Daí, usando esta mesma relação para a matriz inversa, nós vamos ter o seguinte, que os meus termos independentes, as minhas incógnitas vão ser igual 1 sobre o determinante de A, vezes, esses deltas aqui, quem são mesmo? É a minha matriz dos cofatores, vezes a minha matriz dos termos independentes, que é os B's, ou seja, os números que estão depois do igual. Então, eu posso já chegar à conclusão que eu tenho, nesta multiplicação aqui, eu tenho 1 sobre o determinante de A, então ele está no denominador, e tenho a multiplicação de toda essa linha aqui, ou seja, delta 1 vezes B1 até o delta N1 vezes Bn. Tá aqui, sobre o meu delta, sobre o meu determinante. Até o meu enésimo elemento, ou seja, o xn vai ser quem? Delta N1 vezes B1, delta N2N B2 até o delta NN Bn, sobre o meu determinante de A que está aqui. Então, isso quer dizer que, o que o Cramer quer nos dizer na prática? Na prática, ele nos diz que, para que eu possa resolver esse meu sistema linear, eu vou utilizar os meus B's no cálculo dos meus determinantes. Ou seja, eu tenho lá o meu x a ser calculado. Então, quer dizer que eu tenho 1 sobre o determinante da minha matriz dos coeficientes. Quem que é o determinante da minha matriz dos coeficientes? Vamos fazer o cálculo desse determinante aí?
Então, eu tenho matriz dos coeficientes. 2, menos 3, 7, 1, 0, 3, 0, 2 e menos 1. Para eu calcular o determinante, vai ficar lá 2 vezes 0 vezes 1, 0, 3 vezes 3, 0, 7 vezes 2, 14, vezes 1, 14 positivo. Agora os negativos, 0, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, então menos 12. 1 vezes 3, 3 vezes 1 é o 3, menos com menos é mais, com menos da fórmula é menos, certo? Então, isso quer dizer que eu tenho aqui menos 12, menos 3 é menos 15, mais 14 é menos 1. Menos 1 é diferente de zero, quer dizer que eu tenho aí um sistema possível e determinado, concordam comigo? Então, se o sistema é possível e determinado, então vamos determinar a solução do meu sistema aí. 1 sobre o determinante de A, que é menos 1, que multiplica o meu determinante, que agora que vem a sacada do nosso amigo Cramer. Ele diz que na primeira coluna da minha matriz, ou seja, estou calculando x, na minha primeira coluna eu vou inserir o B, ou seja, 1, 5, eu coloquei no lugar errado, tá, gente? 1, 5 e 0, que é o nosso B, e vou continuar a minha matriz, ou seja, menos 3, 0 e 2, 7, 3 e 1. Agora, eu tenho menos 1, que multiplica o resultado desse meu determinante aqui. Ou seja, 1 vezes 0 vezes 1 é 0, 3, 3, 0, 7 vezes 2, 14, 14 vezes 5, eu não sei quanto que é, então eu vou pegar a minha calculadora, 14 vezes 5 é 70. 70 tá aqui. Agora, a diagonal secundária, 0, 2 vezes 3, 6 vezes 1 é menos 6, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 5 é 15, menos com menos é mais 15. Então, isso quer dizer que eu tenho 70 mais 15 menos 6, que é igual a 79 positivo. Com esse menos aqui, é menos 79, certo? Será que tá certo essa conta? Não sei se tá boa essa conta, hein? Continuando lá. Continuando lá. Ah, eu errei a conta aqui, ó, porque aqui é um menos 1, gente, eu coloquei mais 1, então aqui é um menos 1. E daí, no último elemento, menos com menos dá mais, com o menos da fórmula, então aqui é menos 15, tá? Se aqui é menos 15, então vamos fazer a conta de novo, que é 70 menos 6 menos 15. Então, dá menos 49, não menos 79. Menos 49. Desculpa a nossa falha aí, que eu esqueci do menos 1 aqui. Tudo bem? Continuando, quem que vai ser o y agora? Vai ser 1 sobre o determinante de A, que é menos 1, vezes a minha matriz dos coeficientes, agora substituindo a segunda coluna, que é a coluna do y, pelo nosso B. Ou seja, 2, 1, 0. Agora, o nosso B, 1, 5 e 0. Continuando, 7, 3 e menos 1. 7, 3 e menos 1. Então, nós temos lá, menos 1 que multiplica, 2 vezes 5, 10, menos 10. 1 vezes 3 vezes 0 é 0. 7 vezes 0 vezes 1 é 0. Agora, a diagonal secundária, 0. Aqui também deu 0, e aqui 1 vezes 1 vezes 1 é 1, menos 1 com o menos da fórmula, mais 1. Isso? Tá certo isso? Então, eu tenho menos 10
mais 1 é menos 9, mais 9. Tá aqui o resultado do Y. E o resultado do Z, vamos lá, o resultado do Z, eu não queria cobrir o sistema, porque a gente vai precisar dele. Então, Z é igual a 1 sobre o determinante de A, que é menos 1, que multiplica. Agora, o Z está na terceira coluna, a terceira coluna eu vou substituir pelo B. Ou seja, 2, 1, 0, menos 3, 0 e 2. Agora, o nosso B, 1, 5 e 0. Então, calculando lá, eu tenho menos 1 que multiplica 2 vezes 0 vezes 0, 0, 3 vezes 5 vezes 0, 0, 1 vezes 2 vezes 1 é o próprio 2 positivo, diagonal secundária. 0, 0, 0, 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20 negativos, e 0 vezes 3 vezes 1 é 0 também. Ou seja, eu tenho menos 20 mais 2 é menos 18, vezes menos 1 é mais 18. Então, eu tenho aí a solução do meu sistema linear, que é x, y, z, ou seja, menos 49, 9 e 18. O resultado do nosso sistema pela regra de Cramer. Obrigada, gente! O próximo vídeo é sobre o cálculo do posto da matriz através de determinantes. Um beijo!